Olá, boa noite a todos. Boa noite, Marcela, John, sejam bem-vindos. Lucas, o Thiago. Olá, a Eliane entrou. Hoje, nossa live, a gente marcou essa live conhecendo a importância da Plataforma Brasil na pesquisa científica. Hoje a gente tem um curso gratuito na Plataforma Brasil sobre conhecendo a plataforma. Esse curso é lá no Telegram. Se você está interessado nesse curso ou tem interesse sobre a temática, você vai aqui no Instagram, na bio, você clica no link, vai dar um link direto para o Telegram. Lá no Telegram já tem a primeira semana de aula que a gente já realizou e a gente já realizou essa primeira semana e você tem acesso a todo o conteúdo, os enquetes, vídeos, os materiais. Olha o Jean aí. Então, esse curso, como que funciona? Esse curso é carga horária de 100 horas, tá? Se você tem interesse, dá tempo ainda de você entrar ou indicar um outro colega para poder participar. E no fim, quem quiser certificado, a gente vai cobrar o valor de R$ 29,90. Então, se você tem interesse, o material todo, os vídeos estão disponíveis lá, as discussões. A gente vai tirar algumas dúvidas hoje sobre a Plataforma Brasil, certo? Aline, seja bem-vinda. A Meire. Então, a questão da Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, qualquer pesquisa que envolva seres humanos, é necessário ter um aporte ético, ou seja, para o tratamento desses dados. E a Plataforma Brasil é a plataforma nacional e que você hospeda as suas pesquisas lá, onde é feito um trâmite da questão ética, é uma apreciação ética. A gente postou hoje no grupo um vídeo desse post que a gente colocou aqui, pesquisas que não necessitam apreciação ética, tá? A parte ética mesmo, das resoluções nacionais, a gente tem a 196, a gente tem a 466 e a gente tem também a 510 de 2016. Pesquisas que não necessitam de apreciação ética são pesquisas que não precisam registrar, né? São pesquisas censitárias, ou seja, pesquisa de opinião, Ibope, por exemplo, pesquisas do IBGE, não precisam de autorização, certo? Boa noite, Tati. Pesquisas como IBGE, de opinião na rua, não precisam, tá, de apreciação ética. Pesquisas que utilizam informações de acesso de domínio público. Então, se você está fazendo uma pesquisa utilizando dados públicos, ou seja, dados secundários que a gente fala, de órgãos oficiais, por exemplo, do Ministério da Saúde, boa noite, Vitor, do Ministério da Saúde, do IBGE, ou qualquer outro banco de dados, na verdade, oficial, então não precisa apreciação ética. Outra pesquisa que também não precisa é de opinião pública com participantes não identificados. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa, uma pesquisa de opinião em um determinado produto, ou de determinada questão, seja política, de qualquer área. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos. Plínio. Então, essas pesquisas de opinião também não precisam. Outro tipo de pesquisa que muita gente perguntou, mandou mensagem aqui no Instagram, lá no Facebook e no curso também, que não entenderam, foi o quê? Pesquisas com banco de dados de informações agregadas sem a possibilidade de identificação individual. O que é isso? Pesquisas de banco de dados de informações agregadas. Por exemplo, que não identificam. Por exemplo, você vai lá numa plataforma do IBGE, usa o Sidra. Eu quero dados regionais ou dados locais e nacionais.
Você pode fazer uso? Pode, porque são informações agregadas, são banco de dados. Ou seja, não vai identificar pessoas e não vai expor elas eticamente, tá? Os participantes. Por exemplo, ah, eu, outra pergunta que ficou muito inquieta foi a questão pesquisa bibliográfica baseada em textos e literaturas científicas. Eu tenho que submeter o CEP? Não, não tem. A questão da literatura científica e bibliográfica não requer só para um tipo de revisão, a revisão sistemática. A revisão sistemática, ela não passa pelo CEP, mas ela precisa de uma outra apreciação, que é o site do Prospero. É como se fosse uma plataforma Brasil, é como se fosse um comitê de ética, onde você vai lá e o que você faz? Você vê se não tem outro estudante no mundo ou pesquisador que esteja fazendo sua pesquisa. Aí você pode começar o registro. O registro é um pouco semelhante ao que a gente faz na plataforma Brasil para a submissão, certo? Outras pesquisas que não precisam de parecer ético. Olha o Rafael, tudo bom, Rafael? Então, outra pesquisa é a pesquisa em educação, ensino, treinamento relativas a alunos de graduação, de curso técnico, de profissionais e especializações sem finalidade científica. Algumas pesquisas a gente faz no nosso ambiente acadêmico que não tem necessidade. Só que se o produto final seu, que você quer um artigo, você quer uma produção científica, algumas revistas têm uma política editorial que necessitam desse parecer, certo? Desse registro, dessa aprovação. Então, por isso que ele coloca, se você for fazer uma pesquisa em educação para um público X, conseguir para um público X, eu não preciso, mas se a finalidade sua é de publicar esses dados, aí sim você tem que fazer. A Tati pergunta, uma pesquisa historiográfica com entrevista de pessoas, eu preciso cadastrar na plataforma? Boa noite, professor Manuel. Olá. Então, Tati, eu já te chamo já, tá? Só finalizar aqui a última pesquisa teórica sobre situações espontâneas, de contingente e prática profissional. Ou seja, que mantém o anonimato dos sujeitos, que se garanta. Ou seja, você só observou, você só viu a questão da situação, do problema e quis descrevê-la. Pode. Isso na literatura é o que? É um relato de caso, é um relato de experiência, é um estudo observacional. Tá? Você vai relatar o que viu, se teve intervenção ou não, sem identificar os participantes e os envolvidos. Aí essa você não precisa. É diferente dos profissionais da área da saúde, que a gente tem um report case, que é um tipo de estudo que a gente vai ser mais específico. A Edneide perguntou, uma pesquisa sobre o conhecimento das pessoas sobre um assunto precisa ser aprovado pela plataforma Brasil? Edneide, vamos... Só um minutinho, vamos... Eu vou chamar primeiro a... Aí eu já te respondo, tá? Então, Tati, deixa eu te convidar a Tati aqui. Deixa eu mandar um convite para a Tati participar da gente. Quem tiver dúvidas, a gente coloca aqui para a gente participar, tá? Então vamos lá. Tati, eu vou chamar a Tati aqui. Estou aguardando, Tati, para você entrar e fazer sua pergunta e a gente vai responder um pouquinho, tá, Tati? Boa noite para o Ranier Lucas, o Marcos Afonso. Tati, eu já te mandei o convite, tá? Vamos ver aqui outras perguntas. A fonte das legislações, que são muito importantes da plataforma Brasil, tem todo um protocolo, tem toda uma rigidez, né? Que a gente tem que seguir a legislação, tá? A gente tem várias, a 510 de 2016 é muito importante, tá? Para você ler os preâmbulos, o que eu preciso, o que eu não preciso. Tati, eu estou te aguardando você entrar. Vamos ver se...
Vamos ver se a Tati consegue entrar para a gente continuar. Então, olá, Tati. Tati, deu problema. Então, vamos aqui. Vamos lá, então. Vamos. A primeira pergunta, então, Tati. Uma pesquisa historiográfica com entrevista de pessoas, eu preciso cadastrar na plataforma? Então, essa pesquisa com entrevista de pessoas, se não forem identificados os autores, se não for expor a questão de opinião dessas pessoas, não tem necessidade. Mas vai depender da sua área do conhecimento, tá? Se você tem finalidade de publicar, há necessidade, dependendo da revista ou do jornal que você quer. Mas se você for da área da humanas, a maioria não precisa, tá? A fim que você não identifique, essas entrevistas não sejam identificadas e não sejam gravadas, se caso tenha gravação ou filmagem, sim, você precisa. Então vamos lá. Boa noite, Edneida. Uma pesquisa sobre o conhecimento das pessoas sobre um assunto precisa ser aprovada pela Plataforma Brasil? Bom, se for uma pesquisa de opinião, igual eu falei, não precisa você passar pela plataforma Brasil. A, a resolução 510 de 2016, o artigo 1, fala que pesquisas de situações espontâneas e pesquisas de opinião pública não precisam. Ana, seja bem-vinda. O Rafael. Rafael, eu vou chamar o Rafael aqui para participar. Vamos chamar o Rafael. Rafael. Vamos ver se aparece aqui o Rafael. Rafael Silvério. Vamos lá. Já... Rafael, você pode entrar para preciso alterar, encaminhar elas. Vamos esperar o Rafael ver se ele consegue conectar com a gente para fazer essa pergunta. Se você quiser fazer pergunta para interagir comigo online, só deixar aqui, tá? Que a gente, assim que sair, o Marinho fala, tem uma pesquisa científico-biológica. Nela colocamos ações de extensão, mas sem perguntas e questionários à população. A submissão da plataforma Brasil é necessária? Então, a gente tem que ver a questão, é observacional, não é observacional? Como que caracteriza, Marinho? Me fala um pouquinho mais dessa pesquisa aí, que eu não entendi. Que você está falando que nas ações de extensão você não precisa fazer, você não faz perguntas e questionários à população, não fazem, certo? Vamos ver aqui. Vamos ver. Então, eu tenho que saber um pouco mais do que seja isso. Fala um pouquinho mais dessa pesquisa para mim, ô Marinho. Se você não for fazer, no próprio projeto de extensão, já tem a questão do respeito, né, à integridade dos participantes desse projeto, para resguardá-los, né? Vamos ver aqui. Rafael. Rafael Silvério, eu tentei te adicionar aqui, mas não sei se você está podendo ficar online. Rafael. Vou enviar novamente. Então, o Rafael falou assim, exemplo, na pesquisa de campo com questionário semi-estruturado, encaminhamos a plataforma para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. Após a aprovação, se houver se há erro em alguma escrita, preciso alterar e encaminhar eles? Sim. Então, depois mesmo aprovado, você enviou o seu projeto. Ele foi apreciado e teve aprovação. E nesse momento eu preciso fazer alguma alteração, depois da sua aprovação, eu posso fazer por meio de ementa, que você faz um relatório, o que foi alterado e por que foi alterado, tá? A gente pode fazer também por meio de notificação. Notificar seria outra parte. A notificação seria o encerramento da pesquisa,
tá? A gente pode fazer por essas duas vias que a gente vai aprender no nosso curso, tá? Na semana que vem a gente vai aprender todos os itens e todas as fases da submissão. O que que é a ementa, o que que é as notificações. Tati, é uma pesquisa para minha dissertação de mestrado acadêmico em História. Então, Tati, não tem necessidade não. Em História, a questão de humanas, não há necessidade. A não ser que sejam temas específicos e que possam expor a questão de fragilidades do pesquisador, dos participantes. Então, pessoal, eu estou convidando quem tiver dúvidas, quiser fazer a pergunta ao vivo, é só colocar aqui que quer fazer a pergunta, que eu vou colocar para interagir comigo. É isso mesmo, Rafael. Ednei, é uma pesquisa sobre conhecimento da população sobre plantas tóxicas. Então, Ednei, se você for fazer uma pesquisa de opinião pública e não vai identificar as pessoas, Ednei, não precisa. Rafael, erro no questionário. Se houver alguma mudança e quando uma palavra errada seria multiprofissional e saiu descrita como profissional. Então, Rafael, igual eu falei, uma das coisas dos trâmites legais que acontece é o quê? Um dos trâmites do parecer ético, o que acontece? Você pode fazer a qualquer momento uma ementa, ou seja, comunicando que teve necessidade de alteração, e caso você tenha um outro tipo de ou seja, uma parte não foi dada continuidade. Você também pode fazer uso de notificação, tá? A gente vai aprender isso no nosso curso lá no Telegram, aqui da agenda acadêmica. Letícia, pesquisa que faça um levantamento das falas de pessoas entrevistadas por jornalistas e transmitidas na TV ou jornais, é preciso de CEP? Exemplo, profissionais de saúde entrevistados. Então, quando a gente... Olha, Letícia, ótima pergunta. Eu vou aproveitar e falar para vocês que o nosso próximo curso da agenda acadêmica vai ser o análise do discurso, tá? Análise do discurso, essas pesquisas de, de situações espontâneas não precisam, sabe? No seu caso, não há necessidade, porque vai ser um estudo observacional. Você vai lá por meio da análise do discurso, né, e do contexto, essas pesquisas, tá? Então, Letícia, eu te convido, no próximo mês a gente já começa o nosso curso de análise do discurso, que é muito bom. A gente já tem de análise de conteúdo, para a gente estar fazendo, vai ser disponibilizado a análise do discurso. Rafael, já estou indo te chamar, Rafael, vamos, pera só um minutinho. Professor, pesquisa em educação em cursos técnicos envolvendo menor tem necessidade de inserção na plataforma? Olha aí. Então, Joyce, o que acontece é o seguinte. A plataforma Brasil, a necessidade, quando a gente faz apreciação ética, a necessidade de inclusão de termos. Logo a gente vai postar na semana que vem, durante a nossa aula, no nosso curso, os tipos de termos. A gente tem o termo de consentimento livre e esclarecido, que é para pessoas maiores de 18 anos e conscientes, né, para responder ou participar de qualquer pesquisa. Só que nós temos também o termo de consentimento, ele também pode ser chamado de consentimento informado. A gente tem a questão do termo de autorização, que a gente vai pegar enquanto a instituição vai deixar eu fazer a minha pesquisa. É necessário isso. Ou seja, nós também temos termos de assentimento, ou termo de assentimento livre e esclarecido, que são pessoas menores de 18 anos, incapazes e crianças. Agora eu retomo a sua pergunta. Temos também o termo de consentimento de utilização de dados, tá? Que a gente vai utilizar o banco de dados, ou prontuários, tá? Então, pesquisa que faça um levantamento das falas de pessoas entrevistadas por jornalistas e transmitidas por TV ou jornais, preciso de CEP? Não. Entra no artigo 1 aqui, pesquisas, entra aqui na pesquisa bibliográfica, porque vai ser observacional e um estudo qualitativo. A biblioteca
Já submeti o projeto ao CEP, porém com a pandemia precisarei mudar meu cronograma. Preciso encaminhar algum documento para a plataforma? Bom, você já submeteu o seu projeto no CEP, certo? Então, um dos grandes erros e dependências que acontecem é a questão do cronograma errado. A pesquisa só pode ser iniciada após a aprovação no CEP. Então, quando a gente for submeter um projeto na plataforma Brasil, o que a gente faz? A gente tem pelo menos uns 3 a 4 meses depois que vai iniciar a pesquisa. Você colocando isso antes, volta como pendência. E outra coisa que também é muito comum de ter pendências e voltar ao seu projeto é o que? Fazer o cronograma, o cronograma com os demais elementos tem que ser igualzinho ao arquivo que você adicionou. Então, tem como você digitar e colocar a questão do seu cronograma. Só que ele tem que ser semelhante ou não. Ele tem que ser igual, idêntico ao que você vai adicionar com um documento em Word ou PDF. Então, você falou que já foi aprovado. Vou precisar mudar meu cronograma. Eu preciso encaminhar algum documento para a plataforma? Sim, você precisa. Mas em tempos de pandemia, a prioridade dos CEPs agora são estudos sobre o Covid. As reuniões de alguns CEPs já estão sendo feitas, as reuniões continuam, mas o documento que você tem que fazer, como a gente não tem projeção ainda, e as pesquisas todas estão paradas, eu não sei qual tipo de pesquisa sua, você tem que. Eu esperaria. Mas sim, aí você faz uma ementa e coloca você coloca uma explicação o porquê que acontece dessa antecipação ou prorrogar o prazo desse cronograma. Adiciona-se um novo cronograma e faz um documento justificando no meio dessa ementa. Espero que você tenha entendido. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Vamos ver aqui. O Alan, o Gui Santos. Me tira uma dúvida. A numeração das páginas das referências, do apêndice, do anexo, aparece no sumário? Bom, a gente hoje vai falar um pouquinho só sobre a plataforma Brasil, tá? Isso, boa pergunta, Andresa. A Andresa acabou de mandar uma pergunta aqui. Então, Gui, deixa eu te falar. A gente tem um canal também da Agenda Acadêmica para tirar dúvidas da BNT, tá? Depois você entra aqui na bio, que você vai encaminhar lá no Telegram. O professor Marcos falou que não, mas assim, vai lá no nosso canal de dúvidas da BNT que você vai tirar todas as dúvidas, tá? A pergunta que chegou aqui foi o da Andresa. A Andresa pergunta: professor, projetos guarda-chuva precisam ser submetidos à plataforma Brasil? Olha, essa pergunta é muito interessante, tá? Então, o que é um projeto guarda-chuva? O professor Marcos acabou de colocar aqui o link, @tira dúvidas de ABNT, tá? Então, o que é um projeto guarda-chuva? É um projeto guarda-chuva, ele tem várias pontas, ou seja, a apreciação do projeto ele é um pouco mais detalhado? Não, ele é um projeto que tem vários anos, ou seja, é necessário sim colocar na apreciação ética. A Meire está solicitando, só um pouquinho, né? Precisam. Então, o guarda-chuva, só para finalizar a pergunta aqui, que estão vindo várias perguntas, a questão do projeto guarda-chuva são projetos que, com base no projeto único, ele tem vários ramos, ou seja, cada objetivo do trabalho vai ser desenvolvido por um pesquisador. Ele precisa, sim, ter a apreciação ética do CEP. Vamos lá aqui. Silene, mas ela só vai precisar fazer o relatório final e parcial se a pesquisa ainda for ocorrer. Como que é? Ainda for ocorrer. Só vai atrasar um pouco esse relatório.
Não é isso? Sim, você pode fazer um relatório parcial ou final, tá? Mas nesse momento de pandemia, como todas as pesquisas estão atrasadas, esse relatório parcial é, vai depender do pesquisador mesmo, tá? Pesquisas, o IELM, pesquisas etnográficas precisam passar pelo comitê de ética. Então, pesquisa etnográfica entra na questão também das pesquisas bibliográficas. Eu sei que a etnografia tem técnicas específicas e metodológicas, mas vai depender de como e o público que você vai fazer isso, tá? Mas a maioria delas não precisam apreciação, tá? No caso de cronograma, vamos lá aqui. No caso do cronograma. Então, no caso do cronograma, pode fazer por meio de ementa mesmo. Não precisa nem ser o parcial, né? O parcial, quando já tem um trecho maior, né? Que você já mandou pro CEP e está esperando. Então, vamos ver outra pergunta aqui. Entendeu, né, Eugênio? O Rafael... Obrigado, Rafael. Vamos ver aqui. Quem quiser entrar na live comigo, pode mandar aqui que a gente vai respondendo. Então, outra coisa que é muito importante que vocês saibam que a apreciação ética tem um fluxo de... E não pode, se você submeteu, teve pendência, não foi aprovado, você refez. Se você pode fazer esse trâmite no máximo 3 vezes. Depois da terceira vez e você não fez as alterações, você tem que começar do zero a sua submissão, certo? Compreendi melhor. Ah, certo. Tá bom. Então, quando estiver fazendo o CEP, houve pendências, eu arrumei. Veio na segunda versão, pendências novamente, e eu arrumei, e ainda teve uma terceira pendência. Se você não arrumar de forma criteriosa, você vai ter que começar do zero uma nova submissão. Oi, Dri. Então vamos lá. A questão, quem está fazendo o curso da plataforma, conhecendo a plataforma Brasil no, no, no Telegram, o que você está achando? Não, tranquilo, Andrei. Vamos ver. O curso nessa próxima semana, a gente vai entrar com tirar dúvidas das questões de pendências, as principais dúvidas e queixas com relação às pendências, certo? A gente vai falar também desde como se faz o cadastro, como depois se vincula a questão do pesquisador. Hoje a gente aprendeu, essa semana a gente aprendeu bastante coisas que a gente precisa antes de conhecer, tá? O que a gente precisa de conhecer antes de começar a plataforma? Será que a minha pesquisa precisa de apreciação ética ou não? Porque... Ah, tá bom, entendi. Se alguém quiser entrar e fazer alguma pergunta aqui, só mandar. Então vamos, professor, a Priscila. Eu não sei se a Priscila, vamos ver se é a Priscila. A May, é a Meire, vamos ver que estão querendo entrar. Pesquisas. Olá, Fabiola. Então vamos ver. Enviar a solicitação para participar. Pode visualizar. Vamos ver aqui. Edneide, pesquisas envolvendo o abatimento de animais, pesquisas envolvendo de animais,
para análise interna de seus órgãos precisa passar pelo comitê de ética? Olá? Ixi, não deu certo. Então, essa questão de pesquisas do uso de biotérios todos precisa passar pelo comitê de ética, sim, tá? Mas esse é um outro tipo de pesquisa e essas, a maioria delas, a gente passa também por um outro tipo de análise ética. E porque aqui tem a questão dos biotérios e tudo. O que que tá sem som, Fabiola? Não tá me escutando? Tá me escutando? Legal? Tá certo? Como que tá? Vamos ver aqui. Pessoal, qualquer pergunta vocês podem deixar aqui que a gente vai falar, entendeu? Outra coisa que é importante a gente falar, que pesquisas de monitoramento, pesquisas com dispositivos públicos também não precisam disso, tá? A gente tem várias... Ok, professora Elaine. A gente tem várias... a gente tem vários dispositivos, né? Porque está chegando bastante perguntas aqui. Professor, boa noite. O áudio está um pouco baixo. Deixa eu ver se melhora. Olha se melhora agora o áudio, tá? Então, a apreciação ética é importante também a questão do rigor dos termos, da questão do documento, que você tem que ter um rigor, se você esquecer algum papel, algum formulário, a questão das assinaturas. Vamos falar agora a questão muito, muito importante, que é assim, eu estou fazendo o meu projeto de mestrado, iniciação científica, tudo. Eu vou fazer a apreciação ética na senha do meu orientador ou na minha senha? Que são muitas. Essa dúvida é comum. Então, vai depender do seu orientador, vai depender da sua instituição, como eles fazem. É comum e permitido você submeter na senha dele? Sim, é comum e acontece isso muito. Você submeter na senha dele para essa apreciação ética. Mas você também pode fazer na sua submissão e vincular ele como também pesquisador da sua equipe, certo? E ele tem como entrar com a senha dele e fazer todos os trâmites. Só que alguns CEPs, se você não vincular algo institucional, também pode devolver sua pesquisa com pendências e também na que você for colher assinaturas, certo? Deixa eu ver aqui. Elaine, a Rosana. Outra coisa que é interessante a gente abordar na questão da apreciação ética são os participantes da pesquisa. Quem são? Quem pode? Então, você é necessário que você elenque todas as pessoas que vão participar, desde a seleção, recrutamento e colocá-las na plataforma Brasil junto com vocês. Elas têm que ser vinculadas ao seu projeto. E sim, a live vai ficar salva. é, a live vai ficar salva no nosso canal no YouTube. Logo que a gente finalizar aqui, a live vai ficar salva para todos vocês depois dar uma olhada. Eu queria novamente convidar quem ainda não está, quem está nos assistindo e quer conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma Brasil, saber se precisa ou não apreciação ética, conhecer um pouquinho da pesquisa Quali e Quant, as diferenças, a questão da pesquisa. A gente começou falando um pouquinho da pesquisa científica, como ela se dá, depois as diferenças do Quali, pesquisa Quali e pesquisa Quant. Depois a gente seguiu conhecendo um pouquinho do currículo Lattes, que é importante, a vinculação dele também no ORCID, ou ORCID, né, que é para a questão das publicações e visibilidade internacional. Depois a gente foi também, passou um pouco nessa primeira semana na plataforma Sucupira. O que é a plataforma Sucupira? Por que é importante saber? Porque a questão da vinculação institucional, será que meu curso é credenciado? Não é? Será que eu posso ver a questão das publicações dos artigos? A gente mostrou isso um pouco. A gente também mostrou da plataforma Cássia, que é muito importante, como que faz essa vinculação de orientador de mestrado e doutorado, ou seja, elas são todas casadas
juntas. Os dados são meio que sincronizados, tá? A gente apresentou também o Prospero para quem quer fazer a questão ética das suas revisões sistemáticas, porque não usa o CEP, né? A gente usa o Prospero. E a gente falou também da questão da rede Equator, que lá tem os templates de todas as estruturas que tem estudos observacionais, estudos qualitativos, estudos quant, estudos epidemiológicos. Então, na rede Equator tem todos os itens. Questão do relato de caso, que muita gente perguntou e pediu, né? Nessa semana, a gente vai fazer, na semana que vem, desculpa, a gente vai começar desde do cadastro, né, a elaboração desse projeto, que documentos que eu preciso para poder submeter. O senhor vai explicar mais dessas plataformas? Bom, na verdade, lá no curso, você pode deixar que a gente tenta explicar um pouquinho melhor. Mas eu queria focar, o meu intuito de colocar lá é mais para vocês conhecerem, instrumentalizarem, para a gente poder, para a gente poder colocar na plataforma, a gente poder saber essas coisas para a minha vida acadêmica. Mas se você tiver qualquer dúvida, deixa lá no nosso grupo. Então, estou convidando vocês novamente para ir lá. A gente tem um grupo do curso Plataforma Brasil, tá? E é só você acessar a nossa bio aqui. Bom, eu queria agradecer vocês hoje na nossa live, falar a questão que é muito importante que vocês conheçam, enquanto pesquisadores, o que pode, o que não pode, nos comprometer eticamente. E nas pesquisas, então, acontece isso, tá? Rafael, muito obrigado. Obrigado a todos. Ele falou que eu sofri muito para ser aprovado, né? Mas acontece isso mesmo, né? Tem muito sofrimento. Então, eu queria falar que a agenda acadêmica, nós temos vários cursos que à disposição de vocês. Depois dá uma olhada lá no nosso Instagram, Facebook. A gente vai começar com novos cursos. Tem o da professora de estatística básica. A gente tem tem um novo que vai sair agora, depois desse da plataforma, de conhecendo a plataforma. A gente vai fazer um sobre como preencher o currículo Lattes, né? Que isso é muito importante, que muita gente tem dificuldades. Nosso próximo vai ser esse. A gente vai também ter um novo de análise do discurso, que também está saindo no forno, que vai ser nos próximos cursos aí. Eu queria um abraço a todos. Espero vocês lá no nosso curso, tá? E a gente se vê por aí. Abraço, agenda acadêmica feita para simplificar. Obrigado pela participação de todos aí.